Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a um podcast importantíssimo sobre recuperação judicial. Na realidade, é um projeto que eu venho amadurecendo há um tempo e o doutor Eduardo, que além de ser meu primo e ser o cara mais bonito da região sul do Rio Grande do Sul, é especialista em recuperação judicial e comprou comigo a ideia de construir um podcast sobre recuperação judicial. A gente não sabe nem direito o nome desse podcast, mas a gente já tem alguns indicativos e vai lançar aqui para vocês. Então, antes de dar início, o Eduardo se apresenta, meu velho, vamos lá. Olá, meu nome é Eduardo Berbiger, advogado, primo do Marcelo, especialista em recuperação judicial pela PUC do Paraná, e estou com o Marcelo nessa empreitada nova, nessa loucura que é criar um podcast sobre recuperação judicial. Eu não conheço, eu acompanho vários podcasts, eu não conheço nenhum que diga sobre recuperação judicial, mas eu quero dizer mais, não é sobre só recuperação judicial, mas sim sobre todos os instrumentos previstos na Lei 11.101 e que podem ajudar quem tem um passivo que está impedindo a atividade econômica dele, empresário, produtor rural, ajudar a desmistificar esse instituto que é tão polêmico, que hoje existe uma campanha que nem mais velada é, mas uma campanha explícita contra a recuperação judicial e contra os instrumentos, né, previstos nela, que podem ajudar muita gente. E a ideia principal desse podcast é, primeiro, desmistificar esse instituto e fazer com que ele fique assim como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a recuperação judicial ela é como se fosse fazer uma renegociação bancária na agência do seu banco. E aqui no Brasil é diferente. Aqui é um bicho de sete cabeças. E esse podcast tem o principal objetivo de fazer com que se chegue a vocês todos esses instrumentos e que se desmistifique esse instituto, que não é um bicho de sete cabeças e que pode ajudar muita gente, Marcelo. Perfeito, perfeito. Então, assim, para quem se destina esse podcast? Se destina, em primeiro lugar, ao produtor rural, ao empresário em dificuldades que pretenda compreender melhor as ferramentas previstas na Lei 11.101, recuperação judicial, recuperação extrajudicial e mediação. Então, o camarada que atravessa um cenário desafiador vai ter aqui alguns esclarecimentos interessantes e desarmados, né, e abertos ao diálogo sobre essas três microferramentas da Lei 11.101, mas também se destina ao advogado, ao contador, que, enfim, está pavimentando o caminho para trabalhar com recuperação, está com um potencial cliente, está pensando se recuperação judicial é ou não a estratégia para o cliente. Seja bem-vindo nesse podcast. Nós vamos conversar sobre questões práticas. A gente tem aprofundamento jurídico, mas a nossa preocupação primeira é compartilhar a prática. Dizendo isso, eu também estou dizendo que quem não é advogado, contador, quem não é empresário, produtor rural, talvez não tenha grandes interesses aqui, né? Eu estou acabando por dizer para quem não se destina esse podcast. Não se destina ao camarada que está se preparando para a carreira pública, não se destina ao camarada que, enfim, é um curioso, que não vai trabalhar ou não tem a necessidade dessas ferramentas. Essa é a ideia. E nesse projeto piloto, a gente não vai, nesse primeiro episódio, que é um episódio piloto, a gente não vai responder uma única questão. A gente vai abordar esses três grandes temas: mediação, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, numa perspectiva mais ampla. E eu vou iniciado te provocando a explorar o contexto maior. Fica à vontade para a gente trocar uma figurinha aqui, para compreender o contexto em que a gente está inserido. Né? A gente está com uma economia em que situação, a gente está em que cenário de juros, enfim, vamos traçar o cenário em que recuperação e outras ferramentas se colocam como alternativa. Bom, antes de iniciar, eu só quero esclarecer. Se nós dois fôssemos uma dupla de humoristas, eu seria o escada e o Marcelo seria o finalizador. Se nós fôssemos um time de vôlei, eu seria o levantador e o Marcelo seria o atacante. Se fôssemos um time de futebol, domingo tem final da Copa, eu seria o camisa 10 e o Marcelo o centroavante, que coloca a bola para dentro do gol. Então, eu acho que é por isso que a gente vai, é uma dupla que vai dar certo, que um complementa o outro. Mas O Eduardo respondendo é o Messi dessa objetivamente. conversa, que fique claro, então. A gente já entendeu.
Isso tudo foi para dizer que eu era o Messi, exatamente. O primeiro dado importante e triste, que o Brasil é líder do ranking. Que ranking, me perguntam? Tem muitos rankings que seria muito bom ser líder, né? Quando diz, o primeiro do mundo. Primeiro do mundo em qualidade de vida, Noruega. Primeiro do mundo em visitas, França. Primeiro do mundo em longevidade, Japão. Brasil, primeiro do mundo em taxa de juros. O Brasil, literalmente, é o país mais difícil do mundo para se empreender. Qual é a taxa de juros que o Brasil é líder? A taxa de juros reais, que é a taxa de juro nominal menos a taxa de inflação. Nós estamos em primeiro, quem está em vice-líder é a Rússia, lembrando que a Rússia está em guerra, né? Então, o que que isso reflete e o que que isso tem pertinência na nossa conversa? Tudo, tem tudo a ver, porque qualquer empresário que precise de capital de giro, buscar esse capital de giro no banco, ele está numa péssima situação. Hoje, mais de 80% dos produtores rurais do Brasil precisa de financiamento bancário para poder custear sua próxima safra. Vai buscar esse dinheiro no banco, vai pagar essas taxas de juros altíssimas. Então, acho que a partir desse ranking, dessa liderança do Brasil, pode iniciar a nossa conversa. Perfeito, Du. E vamos acrescentar outro elemento. Esse por si já daria conta de entender o porquê da avalanche de recuperações iniciais, né? Os juros mais altos do mundo, isso é inacreditável na realidade, né? Mas é o que o empresário brasileiro está atravessando. Além disso, se a gente buscar nos últimos 10 anos, é outro número inacreditável. Se a gente fizer um recorte de 2015 e 2016, nós temos 15 e 16. A primeira grande retração da economia brasileira, 13,5% em 15, 13,5% em 16, é aquela crise de Lava Jato, a crise que culminou com o impeachment da Dilma. E logo em seguida nós vamos ter uma crise de política, né? Uma crise em razão do cenário político que vai desaguar no Temer. E aí, 2019, inicia um novo governo que é inaugurado com a maior catástrofe sanitária da história recente do Brasil e do mundo, na verdade. Conversando com o pai com 70 e hoje com 78 anos, eu perguntei para ele, pai, tu já viveu alguma coisa parecida com a pandemia? Ele me disse, nunca vivi nada parecido. Pessoas presas, pessoas sem poder sair de casa porque, enfim, o medo da morte, né? Alguns vão discutir a gravidade ou não, mas fato é que o mundo parou. E a retração do PIB em 4,1%. Então nós temos a crise Lava Jato, sucedida não por um crescimento econômico, mas por uma economia que andou de lado em razão da crise política, sucedida pela pandemia, sucedida na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, com aquela tragédia que foram as enchentes em 2024. É nesse contexto que a gente está. Portanto, quando a gente fala em recuperação judicial, a gente fala em mediação ou recuperação extrajudicial, nós estamos em um contexto que a economia brasileira anda de lado há pelo menos 10 ou 11 anos, e essa economia brasileira andando de lado está combinado com os juros mais altos do mundo, que é até uma contradição do ponto de vista da dinâmica econômica. E os empresários nisso tomaram crédito na pandemia com juros de 1% ou de 2% ao mês em 2020 e começaram a iniciar o pagamento desse crédito com juros de 11, 12, 13, 14, 15 por cento ao ano, que é sempre maior, né? A Selic importantíssimo que todo mundo entenda isso. A Selic ela é a base sobre o qual as instituições financeiras indicam os seus juros. Então, se a gente tem a Selic a 14,25%, nenhum banco oferece juros à taxa Selic. É Selic mais alguma coisa. Então, é por isso que a gente, acompanhando a negociação com instituições financeiras e lendo os contratos, a gente tem juros médios superiores a 20% ao ano, né? Porque é a Selic mais o que a instituição financeira indica. E eu nem estou falando das abusividades dos juros, né? Eu estou falando aqui de uma métrica equilibrada. De taxa média. De taxa média. Então, nesse contexto, as alternativas previstas na Lei 11.101 se colocam. É por isso que é inadmissível ouvir que produtor rural ou empresário que ingressa em recuperação está de má fé. É por isso que é inadmissível aceitar
que o produtor rural que ingressa com uma recuperação judicial, ele é um caloteiro. Porque, na realidade, nós estamos diante de um cenário em que a economia exige medidas drásticas. E aí, como é que a recuperação judicial entra nisso? Antes de falar de recuperação judicial, a gente vai explorar panoramicamente, mas que é importante cada um que está aqui conosco compreender que a Lei 11.101 prevê um sistema progressivo de enfrentamento ao cenário de crise. Olha só, um sistema progressivo de enfrentamento ao cenário de crise. O que, que isso significa? Isso significa que a recuperação judicial não é o primeiro remédio que a lei oferece. A recuperação judicial não é a primeira ferramenta à disposição do empresário do produtor rural. A primeira ferramenta, pouquíssimo explorada, aliás, é a mediação ou no Sejusc empresarial ou em câmaras especializadas. É o chamado sistema de pré-insolvência, que, aliás, tem aqui o doutor Eduardo como uma referência que abre muitas, algumas junto comigo. Né? A mediação cumpre o papel de relevo, Du. Tu não quer comentar um minutinho sobre mediação? Antes eu quero, para não deixar no vácuo o pessoal que não sabe quem é teu pai, tu falou meu pai, e não apresentou teu pai para o pessoal. A vergonha, é irreparável Pai, isso. pai do Marcelo, Dr. Genil Andreatta, um dos precursores do direito da insolvência no país, o criador da GECOR do Banco do Brasil, porque ele era funcionário do Banco do Brasil. É Então, hoje, verdade. se existe a GECOR, se deve 99% ao pai do Marcelo. Funcionário de carreira do Banco do Brasil, começou lá em São Gabriel, onde ele conheceu a mãe do Marcelo, se casou, tiveram 3 filhos, e em São Gabriel, no Um Rio Grande do casamento que Sul. foi muito feliz, né? Por parece que um mês. Muito feliz, enquanto durou, foi felicíssimo. Casado com uma advogada, que foi uma das precursoras do divórcio no país, se divorciaram há mais Em de 30 oitenta e anos. quatro, eu acho, 85, né? O Exato. casamento, o tempo que durou, eles foram felizes. Durou Foram dois meses. extremamente felizes. Mas o doutor Genil, um exímio negociador, um homem que trabalha atualmente como administrador judicial, mas começou como síndico, porque ele começou a trabalhar antes da Lei 11.101. Então, ele se aposentou do Banco do Brasil, fez o curso de Direito e começou a trabalhar como síndico em falências no antigo decreto, aquele de 1945. Sobreveio a Lei 11.101 em 2005 e o doutor Genil começou a trabalhar como administrador judicial e não para de trabalhar, um homem extremamente competente, negociador, íntegro, enfim. Esse é o pai do Marcelo. Só para, antes de entrar na mediação, então, só para ilustrar a questão da GECOR, claro que quem está nos ouvindo ou nos assistindo, porque a gente vai também compartilhar esse Explique o que é projeto a piloto. GECOR, porque tem gente que não sabe, por É, favor. isso, esse E é projeto, de esse extrema relevância para saber o que é mediação, o que é a GECOR. ótimo, esse episódio piloto, ele vai também depois ir para o Spotify. Então, para quem vai estar só nos ouvindo, a GECOR foi criada em 1996, 1997, 1995, e o pai tem relação direta com isso porque ele foi destacado para o primeiro setor do Banco do Brasil de recuperação de crédito rural, que era, se eu não estou enganado, a Gerati, em Santa Maria. E aí, ao sair da agência e assumir esse setor, porque o pai, antes de trabalhar nesse setor de recuperação de crédito, ele dava palestra sobre negociação no Banco do Brasil, que é outra história fantástica aí que ele vai ter que contar um dia. Ele dava palestras no Brasil. Acho que vai ser, ó, dica de nosso primeiro convidado aqui no É, podcast, hein? Doutor Genil só Andreatta. para contar a história dele, né? A história já é espetacular. O Ele povo foi quer dar saber da história. As Ele foi histórias. dar curso ele foi dar curso de negociação dentro do Banco do Brasil. Um cara que saiu de Santo Ângelo. Santo Ângelo é 400. O cara tá nos ouvindo agora, quem tá nos ouvindo agora tá lá na Bahia, no calor da Bahia, lá em Salvador, ou tá daqui a pouco em São Paulo, na megalópole latino-americana. Não, o pai saiu de 430 quilômetros da capital, Porto Alegre, de Santo Ângelo, para dar curso de negociação no Brasil inteiro. Vendo problema na agência do Banco do Brasil, na reestruturação que estava em andamento no Brasil inteiro, do Banco do Brasil, ele viu a oportunidade de cair para cima. Viu que o Banco do Brasil estava passando por uma crise, aquela crise um pouquinho após o Collor ali, enfim, e ele disse, cara, eu vou assumir um novo desafio, e foi estruturar o setor de recuperação de crédito em razão da crise dos arrozeiros da metade sul, olha a metade sul de novo,
né, na mesa. E aí ele ajudou a estruturar a Gerati, que depois se tornou a Gecor, né? Então, de fato, o pai tem relação direta com a Gecor e a gente vai ter que chamar ele aqui. Agora, volta para a mediação. Vai lá. Primeiro, o sistema anterior à recuperação. Vai lá, vamos ver se a gente enfrenta esse tema. Tá, primeira coisa, eu não, isso é coisa minha, tá? Que eu notei em conversa com clientes, com pessoas. E quem são nossos clientes? Quem são os clientes do nosso nicho da advocacia? Quem está endividado, ou seja, produtor rural endividado, que não é difícil hoje em dia, e empresário endividado, dívida essa que impeça a continuidade da sua atividade produtiva. Ah, eu sou um agricultor e eu tive sucessivas quebras de safras e não estou conseguindo financiar a minha próxima safra, ou seja, a minha safrinha de outubro, e estou com o meu maquinário em alienação fiduciária, em garantia, e estão as parcelas atrasadas, e o banco está para tomar medidas de busca e apreensão do meu maquinário, e sem o meu maquinário eu não consigo trabalhar. Ah, e eu sou um empresário do ramo de transportes e tenho meus caminhões também em alienação fiduciária e em razão da guerra do Irã com os Estados Unidos, que não terminou ainda e não tem previsão para terminar, sofri uma alta do diesel, fez com que minha margem de lucro diminuísse vertiginosamente e não estou conseguindo honrar com o pagamento das parcelas da alienação fiduciária dos meus caminhões. Agricultor sem colheitadeira não trabalha, dono de transportadora de caminhão não trabalha também. Então, isso que a gente está falando é destinado a esse tipo de ouvinte. É quem tem uma dívida, quem tem uma empresa, quem é produtor rural e não está conseguindo mais trabalhar. Assim, está vendo a um curto prazo a sua atividade absolutamente em risco se não tomar alguma providência. Tanto é que essa nossa conversa não vai ser que nem a Virgínia e atingir 50 milhões de seguidores. Não, não. Mas, por outro lado, se a gente conseguir atingir uma pessoa que precise, É, já está valendo a nossa conversa. é, Se a gente é. conseguir sanar a dúvida de um empresário, de um produtor rural, que dizer para ele que existe a luz no fim do túnel, já valeu a conversa. É verdade. Né? Então, é para isso que a gente está aqui. Respondendo a tua pergunta, eu não gosto de dizer sistema de pré-insolvência, porque É. toda vez que eu falo isso para um cliente, ele diz, Ih, mas insolvência, pré-insolvência, então é porque vai se virar insolvência ali na frente, né? Então, eu não digo mais isso, eu não falo que eu sou mais advogado de É, pré-insolvência, eu tá não bem, falo mais sistema de pré-insolvência, eu acho tá bem. péssimo esse nome. Eu digo sistema de pré-recuperação, Mas deixa eu te que é um dizer nome então mais que. otimista, é um nome Vamos lá, é mais boa. que soa melhor no ouvido, Mas né, de quem deixa está eu mexer ouvindo. nisso então, pra tu voltar aí. Sabe o que acontece? Quando, pra gente não repetir, Eu olha ouvi a só. primeira pessoa que eu ouvi dizer isso foi o professor Daniel Carne Costa, que é uma sumidade, está na É, prateleira de cima é. dessa matéria no país. É um ex-juiz, para quem não conhece. O professor Daniel Carne Costa era um juiz em São Paulo que largou a magistratura para produzir conteúdo jurídico e para advogar na área de insolvência. Talvez ele tenha percebido, né, que poderia ter uma remuneração um pouquinho melhor. Talvez, não sei. Não sei, mas sabe por que que eu uso a expressão sistema de pré-insolvência? Só para jogar. Porque senão fica muito repetitivo, mediação, mediação, mediação. Então, para jogar, e em algumas circunstâncias, é claro que eu espero que os meus clientes de longa data não vejam esse podcast, mas eles vão ver e vão me incomodar depois. Mas eu uso também porque tinha um professor na faculdade, um professor de direito penal na faculdade, que ele dizia que quanto mais difícil a expressão que você utilizar, mais caro fica seus honorários. Então, apresenta, olha só, a mediação, que é parte do chamado sistema de pré-insolvência. Isso também valoriza o nosso passe. Mas tu tem toda a razão, Duzinho. Vai lá. Com certeza valoriza. Quanto mais difícil a gente falar, mais caro a gente pode cobrar. Concordo, concordo, É, concordo. isso aí, isso aí.
Mas vamos lá, mediação no Sejusc empresarial ou em câmara privada. O que é a tal da mediação? A mediação é um instituto que existe há muito tempo no direito brasileiro. Se eu não me engano, a lei de mediação é de 1997. Mas, e isso é culpa das universidades, nos ensinaram nos bancos da universidade que a mediação não servia para nada. Isso eu ouvi professor falando para mim. Mediação não serve para nada. Por quê? Primeiro, tu não é obrigado a ir. Segundo, diziam, mediação não é jurisdição. Ou seja, mediação não é dizer o direito. Quem diz o direito é o juiz. Então, para que eu vou investir em algo que não tem um poder vinculante para a parte e que não obriga a parte? Tanto é que diziam, jurisdição voluntária. Não é jurisdição contenciosa. E a gente foi criado na base do conflito, que a gente tem que litigar, tem que trazer para o juiz dar o canetaço. Isso, eu me formei em 2003. E essa era a visão. Hoje eu não sei, porque eu não sou professor da universidade, eu não sei o que estão ensinando. Mas na minha época era assim: era direito do litígio. Você tem que saber usar os códigos e o teu objetivo é convencer o juiz do teu direito. E a partir disso, ele vai dar uma sentença de procedência para o teu caso. Aí a mediação ficou esquecida. A mediação, durante todos esses anos, ela ficou engavetada num projeto, numa lei que ninguém aplicava. Só que com o passar dos anos, com essa cultura da litigiosidade, o que aconteceu? E assim a proliferação das faculdades de direito também contribuiu para isso. O Brasil é o país, outro ranking, o Brasil é o país que mais litiga no mundo. É o Brasil que tem mais processo por habitante. Eu não sei o número agora, mas isso que eu estou falando com certeza é verdade. E o que aconteceu? Os tribunais de justiça se deram conta, não, peraí, não adianta criar vara nova, não adianta criar concurso de juiz novo, criar vagas, não adianta, porque a gente não consegue dar conta, a gente está sempre secando gelo. A gente nomeia 100 juízes, vem 10 mil ações por mês, novas. Então, não adianta, é a mesma lógica, para tu combater a criminalidade, não adianta tu criar mais cadeias para botar mais gente. Não, tu tem que combater ali o foco. É educação, é cultura, é saúde, é educação. É com isso que tu combate a criminalidade. E para tu combater a litigiosidade de massa, o que os tribunais começaram a fazer? Incentivar os meios não adversariais de resolução dos conflitos. E o que é isso? Mediação, e conciliação. Né? Tanto é que começaram a surgir câmaras de conciliação, surgir câmaras de mediação privadas. Por quê? E assim, há pouco tempo atrás eu ouvi de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná dizer a seguinte frase que foi um tapa na minha cara. O desembargador Dalladé, eu vou dar o nome porque ele autorizou a dizer. Da 18ª Câmara Civil do TJ do Paraná, que é responsável por recuperação judicial e falência. Ele disse numa palestra para todo mundo ouvir: doutores, fujam do judiciário. Fujam do judiciário, para os advogados presentes. Porque uma sentença, ela resolve o processo, mas ela não resolve a vida da pessoa. A sentença sempre vai prevalecer, vai ajudar alguém e vai desgostar de outro. Então, alguém não vai gostar da sentença. Vocês querem resolver a vida, vão para os meios não adversariais de resolução dos conflitos. Vão para a mediação. Vão para qualquer meio extrajudicial. Porque ali vocês vão poder redigir a sentença de vocês. Ali vocês vão poder resolver a vida dos clientes. Porque ali, quando tu senta com um banco para negociar, em pé da igualdade, e essa é uma das vantagens da mediação, me perguntar, tá, para que eu vou ter que pagar honorários para tu chamar o banco por uma questão extrajudicial, uma mediação extrajudicial? Para quê? Eu vou rasgar dinheiro fora? Eu posso ir lá no banco e resolver isso, então?
E daí, com o que a gente responde por que da GECOR agora? Pegando o gancho da GECOR. Se o próprio devedor vai à agência renegociar sua dívida, ele não vai fazer uma negociação. Ele vai chegar lá, vai sentar na frente do gerente, vai dizer: olha, quero repactuar a minha dívida. O gerente: beleza, vamos repactuar. Senta aí. Abre o computador, o gerente vai ter uma alçada até onde ele pode ir. Ó, sua dívida está assim. O que eu posso fazer por ti é isso. E mostra um contrato de adesão. Nesse contrato de adesão, tu assina ou tu não assina. Tu não pode repactuar ali as cláusulas, repactuar juro, repactuar número de parcela. Número da parcela até tu pode escolher, mas assim, é o máximo que vai acontecer. E o gerente tem uma alçada. O gerente, eu nunca vi gerente dar desconto, dar deságio numa dívida. A tua dívida sempre vai aumentar. A partir do momento que se distribui uma mediação no Sejusc empresarial ou numa câmara privada, aquele contrato sai da gerência e vai para uma superintendência. No caso do Banco do Brasil, a GECOR. E na GECOR, os negociadores da GECOR já têm uma outra alçada de negociação, no sentido de poder dar mais benefícios, no sentido de serem mais flexíveis, no sentido de poder aplicar um deságio na dívida, no sentido de poder alongar as parcelas, no sentido de mudar a taxa de juros para menor. Então, essa é a grande vantagem da mediação. É um processo que não é judicial, é um processo que tu traz para a mesa de negociação os teus credores, que tu senta numa mesa com eles, com todos, porque não adianta tu fazer uma negociação boa com um banco e seguir devendo para o outro, porque do bolo onde saem os pagamentos é um só, então não adianta tu adequar com um e não alinhar com o outro. E a partir disso, a partir da mediação que eu e o Marcelo já estamos conseguindo resultados maravilhosos. Eu estou surpreendido com os resultados que a gente está conseguindo. Só para dar um exemplo, a gente já conseguiu deságio de 2 milhões numa mediação, algo que há 6 meses atrás era impensável. E isso se deve também à expertise das instituições financeiras em começar a aceitar mais a mediação. Eu já vou dar um gancho aqui da recuperação extrajudicial, que até pouco tempo atrás era pouquíssimo utilizada, e só no agro, no Brasil, hoje, no primeiro trimestre, nós já temos 100 bilhões de reais repactuados em sede de recuperação extrajudicial, algo que há 6 meses atrás era absolutamente impensável. Então, esses instrumentos estão cada vez mais ganhando força e cada vez mais caindo na graça das instituições. Isso está sendo algo que está fazendo parte do cotidiano das instituições e que muita gente não sabe. Perfeito, Du. Perfeito, perfeito esse contexto maior, assim. Eu estava pensando em ficar na Lei 11.101. Tu trouxe o panorama maior da mediação e até o espírito de litigiosidade que alimentou a advocacia e ainda alimenta, né? Então, isso denota uma outra variável para quem é advogado que está aqui nos ouvindo. É, Sair desse olhar litigioso é um bom caminho para ganhar dinheiro, viu? É um bom caminho para ser bem remunerado. Concordo. Então, assim, quando eu entro em um processo litigioso, eu vou ter algum A gente resultado não ganha só final. honorários em sucumbência. A gente não ganha só honorários em sucumbência. Exatamente. Talvez os melhores honorários nem sejam o da sucumbência, né? Mas eu quero Mas só. não fala muito aí, senão isso aí se espalha. Segredo, é Vamos deixar entre segredo. nós, vamos deixar entre nós isso aí. Vamos guardar esse segredo. Mas fechando essa reflexão sobre a negociação na agência, a negociação na mediação. É importante que fique claro que o parâmetro é diferente. Quando eu estou negociando na agência, o parâmetro que vai dirigir a negociação é o contrato. Então, a instituição financeira olha o contrato e diz, cara, eu consigo flexibilizar no alongamento, eu consigo te dar 3 ou 4 meses de carência, eu vou ter que aumentar um pouquinho a taxa de juros, porque, enfim, nós estamos fazendo uma renegociação em cima de uma potencial inadimplência. Então, os juros vai ser um pouquinho mais alto. E, normalmente, o cliente, o empresário, o produtor rural, ele não está muito preocupado com os juros, né? A gente vê que a gente recebe cada loucura de juros, que é óbvio que o cara não olhou com atenção os juros, mas é a chamada operação mata-mata.
que eu quero chamar a atenção é que nesse contexto da negociação na agência, o parâmetro é o contrato. Quando a gente traz esse credor para o ambiente de mediação, olha que loucura que acontece. Olha só, o camarada que está nos ouvindo aqui, ou que está nos assistindo, vamos entender a mudança profunda que acontece na negociação. Não é mais exclusivamente contrato. Ou não é sobretudo contrato. Mas o parâmetro primeiro da negociação é a atividade econômica que se quer preservar. Então, se antes eu tinha um contrato de 4 milhões ou 6 milhões que dirigia toda a negociação, agora o que vai dirigir toda a negociação é a atividade pela qual nós todos estamos discutindo e negociando. O que que essa atividade gera de caixa? O que que essa atividade produz de dinheiro? O que que essa atividade produz de margem para que a partir da geração de caixa e do resultado líquido a gente consiga olhar para os credores e dizer, cara, olha, a gente gera isso aqui. E quando a gente gera isso aqui, vamos partilhar como é que fica em cada situação. E só para agregar mais uma pergunta que é absolutamente pertinente nessas últimas que tu fizeste e que toda vez que a gente faz, pouquíssimos sabem responder, é, empresário, produtor rural, quanto tu tá pagando de juros por mês desse teu financiamento? Quanto que tu tá pagando de juros por mês desse fluxo de caixa, desse capital de giro que tu tá pagando no banco? 99% não sabe. Para quem está nos ouvindo aí e que está endividado, quanto de juros tu está pagando por mês? Nos responda debate pronto. Duvido que tu consiga. Escreve aqui embaixo. Escreve aqui, porque esse podcast vai ficar no YouTube. Então escreve aqui o que paga de juros. Na realidade, quando a gente coloca no papel o endividamento, ele não parece assustador, mas quando se traça o marco dos juros, 1,6, 1,7 ao mês, nem precisa ser juros abusivos. A rigor é um pouquinho pesado 1,6, mas qualquer endividamento fica pesado. Quer um exemplo? Olha só, 10 milhões de dívida. Um produtor rural ou um empresário com 10 milhões de dívida. Se a gente colocar 1,6% ao mês, nós estamos falando de 160 mil reais de juros. Na grande maioria das circunstâncias, esse camarada não gera caixa para pagar esses juros. E a hora que a gente traça essa realidade, opa, a fotografia da dificuldade, a fotografia da crise se coloca. E muitas vezes esse endividamento e esses juros, quando colocados no rosto, né, na mesa, fazem com que a consciência da realidade, enfim surja, né? E a necessidade de fazer uma readequação também, porque esses juros, por vezes, são superiores ao custo de vida do sujeito, da família, de todas as despesas, né? E aí ele percebe que muitas vezes ele está trabalhando para a instituição financeira. Muitas vezes, né? Na realidade, quando a gente faz a análise fina disso, na grande maioria dos agentes econômicos em crise, o camarada não se deu conta, mas talvez há mais de ano ele está trabalhando para a instituição financeira. Não tem Não, margem, e não tem conta para nós, resultado. isso quando consegue pagar os juros. Conta para nós quantos por cento do empresariado brasileiro não consegue pagar nem os juros da sua É, dívida. é, Antes de falar, dá pausa no podcast e anota aí embaixo o número que tu acha antes da gente dar, para ver se tu não vai te é, surpreender. faz isso, faz isso. O número é inacreditável. É por isso que esse é o mercado mais aquecido do direito. É por isso que não faz nenhum sentido o advogado, a advogada ficar fora desse mercado, ficar de costas para o mercado de assessoria, agentes econômicos em crise. Com todo o respeito e consideração que eu tenho por todos os colegas, não é inteligente o camarada estar inscrito na ordem, ter um escritório ou exercer a advocacia do lugar que ele está e não olhar para esse mercado. 24%, né, 24% das empresas não geram caixa suficiente para pagar os juros das suas dívidas. Não é o principal, é os juros. No exemplo de 10 milhões ali, a empresa não está gerando caixa para pagar os 160 mil. Não quer dizer que ela gere menos de 160 mil, ela gera mais, bruto. Mas o líquido, o resultado, não gera 160 mil para poder arcar com os juros. 24% de cada 100 empresas, 24 está nessa condição. Um mercado, é por isso que tem poucas recuperações judiciais comparado com esse número, né? A recuperação judicial ainda é uma grande desconhecida da maioria das empresas em crise. Ainda tem potencial de multiplicar o número de RJs. Se a gente tem hoje 5, 6 mil recuperações
em andamento no Brasil, seguramente, na medida em que a gente oferece informações para o empresariado, a tendência é aumentar o número, porque a resposta à crise está na Lei 11.101, né? Sabe por que que o número de recuperações não é maior? Sabe por quê? Eu não sei. Pelo seguinte, toda vez, e isso é outro motivo pelo qual eu, embora seja especialista em recuperação judicial, eu não falo mais que eu sou especialista em recuperação judicial para o pessoal. Eu falo que eu sou especialista em reestruturação jurídico-financeira de empresas. Porque daí tu deixa fora a recuperação judicial. Porque a recuperação judicial, quando sai da nossa boca, ainda é um palavrão. Muitos clientes, a regra, quando a gente atende um cliente pela primeira vez, é: olha, doutor, eu preciso de ajuda, mas eu não quero entrar em recuperação judicial. Ele nem sabe o que que é, mas ele diz que ele não quer. Por quê? Porque existe, ó, agora vou justificar os nossos honorários para cobrar mais. Existe um instituto chamado capital reputacional negativo. O que que é o capital reputacional negativo, falando difícil? Quem está em recuperação judicial é porque é incompetente. Quem está em recuperação judicial é porque não teve o tirocínio suficiente de administrar a sua empresa e fazer com que ela não entrasse em crise ou não teve competência para tirá-la da crise. Ou o produtor rural não quer entrar em recuperação judicial porque vão dizer: esse cara não sabe plantar, ele não sabe gerir, ele não sabe tomar as decisões corretas. Ele é burro, ele é incompetente. Então, a recuperação judicial está atrelada umbilicalmente à incompetência de gestão, o que é uma falácia gigantesca, o que é uma mentira. Ah, Eduardo, está dizendo que não existe, então, que não existe empresário que não sabe gerir o negócio do país. Não, não estou dizendo isso. Mas não é só o empresário que não sabe gerir que está em situação de necessitar de uma RJ. Vamos nos acontecimentos recentes. Selic nas alturas, 14,25% ao ano. Isso tem alguma gerência do empresário? Não. Isso quem decide dar esse canetaço é o Copom lá, do Banco Central. Eles se reúnem no conselho e eles dizem se quanto que vai ser a taxa de juros do Brasil. São eles. Não, não tem nada a ver com o empresário. Guerra na Ucrânia. Guerra na Ucrânia com a Rússia, que já está, ó, tempão. A gente tem alguma coisa a ver com isso, com a guerra na Ucrânia? A gente não tem nada a ver. E a guerra na Ucrânia fez com que se disparasse o preço dos fertilizantes. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome. O Brasil não é produtor de fertilizante. Então, que culpa tem o produtor rural da guerra na Ucrânia e do elevado número do valor dos fertilizantes que ele vai precisar para fazer a sua próxima lavoura? Nesse exemplo, ilustrando esse contexto, das últimas 5 safras do Rio Grande do Sul, 4 foram quebra de safra. Cara, isso é uma coisa inacreditável, uma coisa assustadora, pavorosa. A gente faz de tudo para ajudar nossos clientes que estão em atividade rural, mas a vontade de dizer, cara, sai disso, brother. De 5, 4, não tem, sabe, é um Deus nos Intempéries acuda. climáticas. Então, como que Intempéries o camarada vai climáticas. ser responsabilizado por uma tragédia ambiental da qual ele, lá na sua pequena propriedade, ou média propriedade, ou área arrendada, fez de tudo para produzir, não é? E eu vou além. A questão é competência. Jorge Paulo Lema, que eu vou dizer, eu admiro o camarada, é um Fala dos para nós quem é o maiores. Lema, para quem não É, conhece. Fala o quem é o Jorge Paulo Lema. Lema é um dos maiores empresários do Brasil. O cara implementou a gestão mais eficiente nas suas empresas. O camarada de uma empresa de investimentos comprou a Brahma, vai vendo, a maior cervejaria do Brasil. Depois comprou Burger King, depois comprou Heinz. Não tinha muito o que fazer, comprou a Bud. O grupo que ele lidera comprou a Budweiser. E no meio de tudo isso comprou as americanas. Então, as americanas em recuperação judicial, alguém vai ter coragem no Brasil de dizer que o Jorge Paulo Lema é incompetente? É claro que não.
É um dos maiores empresários do Brasil, talvez a pessoa mais rica do Brasil. Ninguém aqui está batendo palma para a pessoa porque a pessoa é rica ou é pobre, não é essa a questão. É que ele tem uma história no empreendedorismo brasileiro que é realmente, assim, de olhar e impressionar. E um O dos dono. maiores tenistas que o Brasil já teve. É, Um dos únicos, mas das únicas pessoas que jogou Copa Davis. Copa Davis, para quem não sabe, é o torneio mundial de tênis de países. O Lehmann, como tem dupla cidadania, ele jogou primeiro Copa Davis pela Suíça, depois ele jogou Copa Davis pelo Brasil. e sabe por que que ele foi E fazer especialização em administração? Porque ele foi fazer faculdade? Porque ele viu que ele não seria o número um. exato, exato. A Ele viu, olha, frustração olha a acabou loucura do levando ele cara. para o mundo dos negócios. Ele virou um dos maiores empresários do Brasil porque ele viu que se ele seguisse no tênis, ele não teria condições pela idade, pelo porte físico, pela. Ele chegou no limite e viu, pô, eu não vou ser o melhor do mundo. Então, bom, então eu vou ser, eu vou ser o Jorge Paulo Leman, Mas né? hoje ele é um dos donos da On Running, empresa suíça de material esportivo, que é patrocinadora de vários tênis. Tu vê, o coração dele ainda bate pelo tênis. Que o Fantástico, né? Roger Federer, ex-número um do mundo, é sócio dele nessa empresa. Que legal essa história. E hoje Alguém. ele patrocina o nosso João Fonseca. Eu estou falando porque eu sou tenista, né? Eu jogo tênis desde os 12 anos. O nosso querido João Fonseca, que é o nosso próximo Guga, vai ser número um do mundo, se Deus quiser, é patrocinado pela On Running, empresa que Jorge Paulo Lemann é sócio. E alguém vai dizer que o Jorge Paulo Leman não é competente? É, ele é um, hoje não mais, porque ele está com seus 80 anos, eu acredito, mas o filho dele, enfim, o grupo que ele criou lá na antiga empresa de investimentos, Garantia, se eu não estou enganado, o grupo Garantia. dele geriu as americanas e, enfim, varejo está andando de lado, entrou em recuperação inicial e vida que segue. Já saiu da RJ, está cumprindo o plano, a vida está andando. O empresário da Chili Beans, o fundador da Chili Beans, que é uma empresa de óculos, de reconhecimento nacional, um cara jovem, um cara para frente, um empresário nato, deu uma entrevista recentemente, parece que a empresa ingressou em recuperação inicial e disse, gente, o que está acontecendo é surreal. O que está acontecendo na economia brasileira é surreal. O varejo brasileiro está passando por um cenário assim absolutamente estressado. Ninguém vai dizer que ele é incompetente. A Gol, uma empresa de transporte aéreo que entrou no mercado com a chancela de ajuste financeiro, de eficiência e de redução de custos. Então, tinha uma experiência, se tinha no Brasil uma experiência aérea de fartura, comida, refrigerante, enfim, a experiência ainda da Varig. Quando a Gol entrou no mercado, a Gol disse, cara, eu vou baratear a passagem aérea e vou fazer com que as passagens sejam mais baratas e assim, o cara tá no Rio Grande do Sul, quer ir para São Paulo, ele vai. Mas ele não precisa fazer um banquete, ele não precisa ser massageado, não, ele vai do jeito que for de avião, tranquilo. Então, custos reduzidos. Porra, não conseguiu segurar, entrou em recuperação inicial. O mesmo se pode dizer da Azul. Vamos dizer que todas as Azul. empresas que também já saiu da recuperação inicial, todas as empresas são incompetentes. E Então, aí, deixa eu e pegar o aí, exemplo da Azul para não perder esse gatilho. A Azul, esse mês, agora de julho, voltou à Bolsa de Nova York, coisa que ela tinha saído quando entrou em RJ. Lá nos Estados Unidos, a RJ se chama Chapter 11. Quando ela entrou, ela estava com, eu não vou lembrar agora do passivo, mas quando ela saiu agora, 3 anos depois, ela diminuiu 2,5 bi de endividamento, ela conseguiu injeção de 1,3 bi na companhia e ela, em momento algum, deixou de manter os 800 voos diários que ela tem no mundo todo. Então, a Azul é sim um case de sucesso de uma RJ que foi feita, foi instrumentalizada nos Estados Unidos e já saiu, inclusive, com oferta de ações na Bolsa de Nova York. E vamos fechar esse. Nós estamos fazendo aqui uma intransigente defesa de recuperação inicial. Se alguém que está em dúvida que a gente tem lado, cara, porra, nós estamos há 40 minutos conversando aqui, tu acha que eu tenho. Óbvio que a gente tem lado, a gente tem o lado da defesa do agente econômico, o lado da defesa da segunda chance, defesa da estratégia de soerguimento que vai permitir manter os empregos, manter o sonho do empresário, manter a atividade, manter, enfim, a estrutura construída por décadas. Eu vou só encerrar para deixar quem é contra o que a gente está dizendo constrangido. O cara está nos assistindo agora e é contrário a nós, agora ele vai chorar. Só deixa Agora eu que. dar mais duas informações, então, antes de tu encerrar. Que elementos externos que
influenciaram diretamente no empresariado brasileiro e nos produtores rurais. Guerra do Irã, que teve um aumento vertiginoso do preço dos combustíveis, então, dos combustíveis e de gás. Gás também. Eu tenho um amigo meu que mora em Oslo, na Noruega, que nos eliminou da Copa agora. A conta de gás dele saiu de 100 euros para 1.100 euros depois da guerra do Irã. Um aumento assim que lá o governo vai ter que bancar essa diferença. Segundo, Estados Unidos, ano passado, fez o chamado tarifaço. Eu moro numa região em Santa Catarina que exporta muito para os Estados Unidos, principalmente do setor moveleiro, madeira bruta e madeira beneficiada. Várias empresas em crise por um fator externo absolutamente alheio à vontade dos empresários. Então, se hoje eu estou exportando 80% da minha produção para os Estados Unidos e do dia para a noite eu tenho a minha produção taxada em 50%, como é que não vai me quebrar isso? Tu tem que aumentar 50% do teu produto de uma hora para outra, tu perde competitividade na hora. Então, assim, para botar uma pá de cal em cima disso, de que não é culpa do empresário entrar em recuperação judicial, pode ser que aconteçam outros elementos externos que estão fora da esfera de disponibilidade do indivíduo. Isso faz com que o empresário não tenha que carregar essa culpa nas costas dele. Não precisa, porque não é verdadeiro. E fechando o argumento com isso que tu mencionou, e só eu quero constranger quem ainda pensa o contrário, sabe? Então, alguém que está pensando, porra, mas o Eduardo e o Marcelo estão Eles estão falando explorando, isso porque eles querem vender estão RJ. com tanta ênfase defendendo recuperação judicial aí, mas não é bem assim. Olha só, dois casos que vai destruir, vai acabar, o camarada vai desligar esse podcast, Vai ficar com raiva cogitar da gente. vai cogitar até o suicídio. Eu não quero isso, sabe? Eu não quero mal de ninguém, mas o camarada vai ficar tão constrangido que ele vai ficar abalado. Vai procurar um psiquiatra. Bombril e Estrela. Duas empresas emblemáticas da cultura brasileira. O Brasil é Bombril. O Brasil é Estrela. Quem aqui não cresceu brincando, ou quem aqui já é mais velho não deu para o filho, para a filha, um brinquedo da Estrela? Quem aqui não tem caixas da Estrela naquela cama que tem o armário embaixo? Ou enfim, Estrela faz parte da vida de todo brasileiro. Rico, classe média, pobre. Bombril tá na casa de E metade do quem não Brasil. tem Bombril em casa, quem não tem? É, quem não, então, assim, ó, como, Quem não como ri assistindo admitir, as propagandas da Bombril, mil e uma utilidades? como admitir que não são referências nacionais? Como admitir que são empresas incompetentes? Não são. É um cenário maior. E aí, fechando isso, eu quero dizer, é muito além da competência ou incompetência individual. Tem questões de competência? Claro que em algumas circunstâncias a gente vai temperar a crise com isso, mas o quadro maior é o mais relevante para se compreender o cenário de uma crise empresarial ou do produtor rural. Por que esse camarada entra em recuperação? Eu estou vendo o nosso tempo, nós temos 10 minutos aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. E Eu vou tem a só. enquete, hein? Não vamos esquecer da enquete, que vai Isso, é ser o isso. nosso grande desafio. Isso, talvez a gente. É isso aí. A gente vai tratar só de dois temas. Encerrando falando da enquete, e antes, eu quero só abordar por que, que a recuperação judicial se coloca como uma alternativa. O pessoal já entendeu que mediação é a porta de entrada e pode resolver. Tem uma condição resolutiva aí. Se equacionar as dívidas, opa, não vai precisar de recuperação judicial. Mas não foi possível evoluir a resolução via mediação. Por que recuperação judicial se coloca como uma alternativa? Dois motivos objetivos. E aí eu vou só lançar e tu comenta. Primeiro objetivo, primeiro traço, primeiro pilar importante. Recuperação judicial vai fazer suspender os compromissos financeiros. Então, um caixa estrangulado, no qual o sujeito não tem condições de pagar os juros, o deferimento do pedido de recuperação judicial faz suspender o endividamento desse camarada, é o chamado stay period. Esse é o primeiro. Segundo, ao suspender, o Poder Judiciário oferece um prazo para construir um plano de recuperação judicial. Ou seja, eu suspendo de um lado o endividamento e de outro lado eu ofereço as condições de renegociação desse endividamento por meio do plano de recuperação judicial. É isso, Du? Exatamente. O STAY
é a primeira coisa que o empresário que está passando por dificuldade vem e nos vem assim para a gente acudir. Ele diz: ó, eu preciso de um tempo, eu preciso de um fôlego, eu não tenho mais como pagar as prestações do banco, eu não tenho mais como pagar as prestações da colheitadeira, eu preciso de um tempo. O que que é esse tempo? É o stay period. O stay é, a partir do momento que é deferido o processamento da RJ, o juiz suspende as execuções e ações pelo prazo de 180 dias. E olha só que loucura, na mediação nós temos um stay também. Nós nem processo temos e nós temos um mini stay de 60 dias via tutela cautelar antecedente. E isso é uma loucura, por quê? Porque nós não temos processo, mas nós podemos bater lá na porta do judiciário e pedir ao seu juiz, suspenda essa execução aqui por 60 dias, porque eu preciso de um ambiente para negociar. Então, o stay, tanto da mediação quanto o stay da recuperação judicial, são suspiros que são oferecidos via ferramentas da Lei 101 que tiram uma tonelada das costas do empresário. A partir do momento que diz, olha, a partir de hoje, da decisão de hoje, nós vamos ter 60 ou nós vamos ter 180 dias para raciocinar, porque o empresário, principalmente o sério, ele não consegue dormir porque está endividado. Ele não consegue planejar o futuro. Ele não tem cabeça para fazer um plano de recuperação porque ele está atormentado com o oficial de justiça batendo na porta dele. Ele está atormentado com a chance de sair um Bacenjute e pegar todo o dinheiro que tem na conta e o cara não ter dinheiro para pagar imposto, não ter dinheiro para pagar funcionário. Então, o stay é a primeira grande solução que a lei de recuperação judicial pode oferecer ao empresário e ao produtor rural que estão passando por dificuldades financeiras. E a expressão que, se a gente fosse fazer uma visita agora à doutrina, vamos buscar todos os livros de recuperação que o Du tem lá no escritório dele, que eu tenho aqui no meu, a expressão que a doutrina utiliza em uníssono, e a gente vai ler também na jurisprudência, é fôlego. É fôlego. O camarada precisa de fôlego. Porque, na realidade, em um momento de pressão financeira aguda, o empresário não tem condições de observar, de analisar, de gerir a operação. Ele passa a ser um gestor financeiro, ele passa só a olhar para as finanças e modos de enfrentar a questão das finanças. E isso é o gatilho para o aprofundamento da crise, porque ele não é o camarada que fica observando finanças, é o camarada que construiu a operação, que gera a operação, que administra o negócio. A hora que ele olha só para o endividamento, ele está olhando para uma parte pequena da paisagem e deixa de observar o contexto maior que é as variáveis múltiplas de uma empresa. A segunda variável da recuperação inicial é a renegociação imposta coercitivamente, porque é um concurso forçado de credores. Todos os credores concursais, eles se submetem à recuperação inicial e ao plano de recuperação inicial. Então, a RJ vai oferecer ao empresário o fôlego de um lado e de outro lado ele vai dizer o seguinte, cara, traz os credores aqui, vamos conversar. Qual é a régua dessa conversa? Não é mais a régua do contrato, a régua é a capacidade financeira da empresa que é apresentada no plano de recuperação inicial, porque também tem um laudo de viabilidade econômica e um laudo de avaliação de ativos que ampara o plano de recuperação inicial. E aí o critério do credor, qual é o segredo da RJ? O critério do credor que antes era, eu vou executar meu crédito integralmente. O critério passa, cara, e se essa empresa for à falência, eu não vou receber R$ 1. Se essa empresa for à falência, quem vai receber é o fisco, a Fazenda Nacional já está de braços cruzados esperando falir para ficar com tudo. E se a Fazenda Nacional não ficar com tudo, não vai ficar com tudo, porque os trabalhadores vão ficar com uma partezinha. Então vai ter o trabalhador, vai ter a Fazenda Nacional e eu vou ficar aqui de touca, dormindo de touca? Não. E aí o credor vem negociar. Essa é a mágica que a recuperação inicial oferece. Ela acaba por trazer para um outro patamar a negociação que antes era feita a partir prioritariamente do interesse do credor. Tá bem? Então, essa é a recuperação inicial. Nós não vamos nos estender mais por causa do tempo, mas no próximo episódio a gente vai abordar mais recuperação inicial, vai abordar mais mediação e vai abordar também o que você quiser. Escreva aqui abaixo o que você sugere, o que você acha que a gente deveria explorar mais, quem sabe explorar mais a história do Eduardo, né? A saga dele sendo do interior do Brasil, lá de São Gabriel, Itaí, em Florianópolis, né? A minha Ó, saga Florianópolis ali.
sair lá de Santo Ângelo, tô aqui do lado de Porto Alegre, né? Quem sabe explorar mais plano de recuperação social, quem sabe explorar mais o STEI, enfim. Escreve aqui abaixo que vai ser um prazer. A gente vai responder todas as perguntas. E eu quero encerrar provocando a enquete. Quem chegou até aqui, né, Edu, merece ajudar a Merece. escolher Quem o chegou, merece. nome do podcast. Nós temos três hipóteses, três possibilidades de nome. Um, recuperação em pauta. Então, podcast recuperação em pauta. Esse pode ser o nome. Segundo nome, podcast papo de recuperação. E o terceiro nome, podcast tribuna da recuperação. Qual do você acha que vai ser Ah, o são três indicado? nomes maravilhosos. Eu tô em sérias dúvidas, eu não quero influenciar o pessoal. Faço tuas as minhas palavras. Eu também gostei dos três nomes. Vamos fazer uma enquete, definir com o pessoal escrevendo aqui embaixo. Nós vamos levar mais em conta a enquete aqui de baixo do que a enquete que nós vamos fazer nas redes sociais. Então, nós vamos fazer também enquete nas redes sociais, mas se você chegou até aqui, escreve aqui embaixo qual nome fica mais legal. Recuperação em pauta, podcast Recuperação em Pauta, podcast Papo de Recuperação ou podcast Tribuna da Recuperação. Um desses três temas, e agora nós vamos encerrando. Du, faz as suas considerações finais, e aí eu vou fazer aqui também, que eu acho que nós estamos quase chegando em uma hora, viu? Eu acho que a gente já estourou, hein? Eu não estou aqui com um cronômetro, mas eu acho que a gente estourou. Antes de mais nada, nos siga nas redes sociais Importantíssimo. para mais conteúdo como esse. Antes de mais nada, curta esse podcast no YouTube, curta no Spotify, que vai ser baixado no Spotify também. A minha rede social é Eduardo FC Berbigier. O meu último nome ali é difícil mesmo. Eu não sei porque que eu inventei de botar o nome da rede social assim, mas agora já tá. Não tem mais como mudar. Me siga no Instagram. A gente está praticamente todos os dias produzindo conteúdo desse nicho para ajudar as pessoas a ter uma luz no fim do túnel. E a mensagem ela é sempre da esperança. A gente também tem que trabalhar aqui com psicologia, com coach, com mensagens positivas, porque a vida da gente é energia. E a gente sempre tem que vibrar pelo melhor. E a recuperação judicial, a função social da recuperação judicial, que a gente não falou hoje, mas é um excelente tema para os próximos programas, é a função social da recuperação judicial é manter a empresa aberta. O que que significa manter a empresa aberta? Cada emprego significa uma família. Então, na minha cidade, as maiores empresas têm 2.000 funcionários. E não são 2.000 funcionários só. São 2.000 famílias. São 2.000 pessoas que são arrimos de família, que sustentam filhos, que geram circulação de riqueza na cidade, que pagam impostos, que pagam tributos. Então, o Instituto da Recuperação Judicial ele é muito maior do que ele parece ser. Então, é por isso que a gente está aqui batalhando e guerreando na trincheira em defesa da recuperação judicial, porque ela salva as empresas. Ela não veio para fomentar a má-fé, ela não veio para ser um instrumento de calote. A recuperação judicial, ela veio para fomentar a continuidade das empresas e de todos os desdobramentos subsequentes que dela dependem. Então, a minha mensagem ela sempre vai ser de esperança. Eu acho que até vou começar a ser que nem a Ana Maria Braga, de ler alguma coisa assim no final, para deixar incutida na cabeça dos nossos ouvintes. Vou Show, Du. pensar nisso. Show. Pensa nisso, pensa nisso. Olha só, o nosso propósito é construir, pavimentar um caminho de defesa da recuperação judicial. A gente sabe que tem muita gente que tem o caminho oposto, mas a gente não tem um espaço adequado de defesa intransigente, sim, radical, sim, da recuperação judicial, da mediação, da recuperação extrajudicial. Do mesmo modo que o outro lado, as instituições financeiras têm os seus defensores, está aqui a defesa da RJ. Usando essa ideia de motivar, de construir esse espírito positivo, se tem algum empresário em crise que vem até aqui conosco, algum produtor rural, os grandes navegadores devem a sua fama às tempestades que enfrentaram. Tá bem? Então, cara, os desafios existem para ser superados.
A gente só tem um jeito de não superar o desafio, que é não enfrentá-lo. Então, a gente vai ajudar no que for possível nisso, mesmo que apenas por esse canal, daqui a pouco o empresário já tem uma boa assessoria, cara, vai em frente, vai com ânimo, vai para cima, porque, enfim, o mundo é dos que fazem e a gente aqui está fazendo a nossa parte. Obrigado pela atenção, obrigado pela generosidade do tempo. Isso está só começando e vai contar com a sua inteligência, com a sua audiência para seguir em frente. Então escreve aqui embaixo uma mensagem também, se não está inscrito no canal, já se inscreve. Vamos em frente, né, Du? Vamos para cima. Vamos em frente. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Aceitei. Não saio mais daqui. Azar o teu que me convidou. E vamos para cima. Avante.